Araçatuba para o mundo. Estamos começando mais um bate-papo com o Regis Antônio, dessa vez com ele, Iago Monteiro. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Eu também tô ótimo, você não perguntou, mas... Gente, vocês não conhecem essa figurinha. Para quem é de Araçatuba, a gente está acostumado a cruzar com o Iago de vez em quando em alguns eventos. A gente cruza sempre com o Iago, né? Aí tempos atrás eu estava conversando com o Iago, assim, informalmente. Aí eu falei, Iago, vamos bater um papo lá na rádio? Vocês sabem, toda vez que eu gravo, eu sempre falo para vocês, Clube FM 963, tá? Também tô lá todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde e aos sábados do meio-dia até as 15 horas, isso, acertei. Aí eu entrevistei o Iago lá na rádio, eu falei, Iago, vamos pra TV uns tempos atrás? Ele falou, Regis, mas fotógrafo, o que a gente vai conversar? Iago, já começo perguntando pra você, meu queridão, me fala uma coisa, fotógrafo, você é formado há quanto tempo, Iago? Eu me formei na primeira ou na segunda, não lembro direito, mas eu me formei em jornalismo, né, aqui em Araçatuba mesmo. Depois fiz especialização em fotografia digital, né? E isso há mais de 10 anos já. Mais de 10 anos? Mais de 10 anos. Agora, sabe uma coisa que eu tenho curiosidade? Eu digo, quando as pessoas perguntam, eu falo para as pessoas que eu comecei, eu estou na rádio ou em jornal, por acaso, mas a gente sabe que acaso não existe. A vida foi levando, o destino foi levando, você vai entrando no estúdio, você vai conhecendo pessoas. Agora, fotógrafo, rádio e TV, você vai tendo acesso a pessoas, vai entrando no estúdio, vai conhecendo. Agora, fotografia é uma coisa mais solitária que eu digo assim, para você resolver ser fotógrafo, é você que tem que ir conhecer pessoas. Como que começa? Então, na verdade, eu descobri fotografia na faculdade, em jornalismo. Né? Eu sempre soube que eu era de humanas, nunca fui de exatas. Então, se tem uma coisa que você não é de exatas, exatamente. Então, eu fui fazer jornalismo, né? E descobri a fotografia dentro da faculdade. E é assim, uma profissão às vezes meio solitária, porque você está trabalhando onde as pessoas estão envolvidas com outra coisa que não é o registro daquele momento. Elas estão vivendo aquele momento. E você não pode se preocupar em viver o momento junto com as pessoas, senão você perde o clique, entendeu? Então você está ali meio que fora da situação, né? Eu tô aqui imaginando, essa velocidade, senão se a gente entrar no clima, a gente perde o clique. Você já perdeu algum clique? Já, vários? Inúmeras vezes, já. É bom que os cliques que a gente perde não são revelados, né? Então só fica na nossa cabeça, fica só pra gente. Nossa, perdi aquela foto. Mas geralmente a gente consegue sempre fazer outras em um evento, uma reportagem, ou seja, qual for a ocasião, a gente consegue fazer sempre mais de uma foto, né, que valha aquele momento, né? Mas geralmente uma ou outra sempre escapa, é impossível falar que não. Você falou assim, a gente perde algum clique, uma coisa ou outra. Agora, teve uma evolução muito grande, né, Iago? Se a gente for pegar os fotógrafos fotógrafo profissional de 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, hoje em dia, por exemplo, você, com as máquinas, se não saiu legal, você apaga, você dá uma corrigida. Isso Sim. Há anos atrás era impossível e assim, saiu daquele jeito, vai ter que ser daquele jeito. E é uma discussão muito ampla essa, né? Eu estava lendo uma entrevista do Sebastião Salgado essa semana, onde ele disse que, por incrível que pareça, a fotografia está acabando. É estranho, né? Mas faz um sentido, porque o Sebastião Salgado, como um fotógrafo das antigas, ele entende como fotografia o papel, o tocar, o cheirar a foto, aquela folha de revelar, de pegar na mão. E isso realmente está se acabando, está se diminuindo muito, né? E eu costumo dizer que existe um abismo muito grande entre você ter um bom equipamento e uma boa foto. Hoje qualquer celular de ponta tem uma boa câmera. Hoje para você conseguir comprar uma câmera ainda é muito fácil. Agora você ter um equipamento bom, você ter um celular bom e conseguir uma boa foto é um abismo muito grande. Tem uma diferença muito grande aí. Verdade, você acho que até você brinca comigo, os meninos aqui, a produção da TV também brinca comigo, me corrigem até na brincadeira. Quando eu falo assim, nossa, que máquina boa, como é que você mesmo fala? Até o B fala também pra mim. O pessoal olha assim e fala assim, nossa, que foto linda, mas também com uma máquina dessa. Não, é isso. Aí eu falo assim, mas gente, o que eu estudei, o que... Chateia, né? você? Não chateia. Não chateia. É curioso, né? Porque as pessoas olham, vê uma fotografia completamente diferente, assim, do que elas olham, e elas não conseguem enxergar aquilo daquele ângulo, daquelas cores,
né? Então isso requer técnica, isso requer estudo, isso requer uma sensibilidade no olhar, porque às vezes a pessoa julga tudo isso pela qualidade do equipamento. Equipamento ajuda sim, bastante, mas mais do que o equipamento, você tem que gostar de fotografia, você tem que ter o olhar para a fotografia. Né, naquele momento, naquele milésimo de segundo exatamente, registrar aquilo. Né? Às vezes dá certo, às vezes não, mas ainda confunde muito as pessoas ainda confundem muito técnicas fotográficas com qualidade de equipamento, e são coisas diferentes. Você sabe que você está falando uma coisa, eu estou lembrando, porque eu até brinco, nós estávamos brincando aqui antes de gravar, eu falei assim, perguntando para os meninos, conversando com os meninos, eu falei assim, ó, daqui para trás, né, ou seja, para você que está em casa, da câmera aí para trás, eu não entendo nada, da câmera para frente aqui, mais ou menos. E isso é verdade, porque quando os meninos, a gente está aqui gravando, gente, vocês não têm noção, dá trabalho, é maquiagem, é luz, é um monte de coisa. E aí vai para edição depois disso tudo. E aí as pessoas, a hora que você está assistindo igual agora, essa parte que eu estou fazendo aqui, eu acredito que seja a parte mais fácil, porque é sentar e conversar. Essa, para mim, é a parte mais fácil. Difícil são os que os meninos fazem, e no caso, fotógrafo, né? Porque se eu pegar a tua máquina, que pode ser de ponta, eu não vou ter esse mesmo olhar. É isso que eu acho curioso, Iago. Nós já conversamos, quando a gente nasce, é o dom. Você acha que isso é o dom? Porque se eu pegar a tua máquina e se nós tirarmos exatamente a mesma foto, eu tenho certeza que não vai ficar igual. Sim, existe um leque muito grande de opções, né? Tem gente que tem dom, que nasce com isso e sai naturalmente. Né? Tantos que existem muitos fotógrafos, eu costumo dizer que existem fotógrafos amadores que fotografam melhor do que fotógrafos profissionais. Sério, o que é a termologia de um fotógrafo profissional? O que é você ser um fotógrafo profissional? É você viver de fotografia. É onde a fotografia é seu ganha-pão, onde você leva o sustento para sua casa e você vive único e exclusivamente daquilo. Isso é ser profissional. Ponto. Então você tem fotógrafos amadores que fotografam melhores que fotografam melhor que fotógrafos profissionais. Nossa, curioso. Porque às vezes a fotografia, a formação acadêmica em fotografia no Brasil ainda é muito fraca. Você não vê faculdade de fotografia. Não tem, eu nunca, não tem. Menino, nunca Você estuda fotografia no jornalismo, na publicidade, mas uma formação acadêmica em fotografia no Brasil ainda é muito, muito fraca, ainda não existe muitas opções. Mas tem estrutura para você ter uma faculdade de fotografia? Sim, tem estrutura, porque os conhecimentos em fotografia, assim como tudo que a gente for fazer, você consegue aprofundar muita coisa. Fotografia, por exemplo, é basicamente cálculo. A máquina calcula a quantidade de luz para te dar no seu fotômetro a quantidade que você tem que usar de velocidade obturadora, abertura do diafragma. Isso tudo são muitos cálculos, entra física, entra luz, entra inúmeras coisas que você só pode aprofundar e estudar isso com um curso num período maior, numa faculdade, numa pós. Né? E o que acontece no Brasil hoje? As profissões, quem se torna fotógrafo, geralmente ele migra de outras profissões. Eu que sou jornalista, virei fotógrafo. Não é raro você ver arquitetos, engenheiros, publicitários. Acaba tendo a fotografia como uma segunda opção. Como uma segunda opção, como uma paixão. Como publicitário. E, quer dizer, você já fotógrafo. Você fez jornalismo, o B, quando eu falo, gente, B é da produção aqui, tá? E ele tá falando que ele fez também conhecido como BB. BB. E o B, cara, vocês têm um olhar, é esse olhar que eu não consigo ter, porque é impressionante. Às vezes nós estamos gravando, aí a gente tira algumas fotos. Eu tiro foto com o meu celular mesmo. O meu celular, eu peço pro B tirar foto. Gente, é diferente. É diferente. É impressionante, eu acho isso muito curioso, cara. Bom, a produção já me deu sinal, certo? Chamar um break aí, certinho? Bom, tô conversando, Iago Monteiro, fotógrafo. O nosso assunto, a fotografia, que aliás, no próximo bloco, eu vou pedir pro Iago fazer o seguinte, para você que tá em casa, você tira foto, pelo amor de Deus, gente, vocês tiram foto, aí vocês postam no Face. Iago, dá uma dica depois pra nós, pra quem tá lá em casa. O pessoal tira foto, gente, me bota com parede chapiscada, rabuscada, me bota com aquela parede descascada, minha mão de... Pelo amor de Deus. A gente vai dar... A gente não, né? Ele que é um profissional. Vou pedir pro Iago dar essa dica pra vocês de fotografia, já que vocês amam tanto, a gente tá na internet, né? De Araçatuba pro mundo. Daqui a pouco, bate-papo com o Rez Antônio. Iago, fotógrafo, nosso bate-papo de hoje. Daqui a pouco a gente volta. Peraí.
Você pediu a melhor garantia. A Hyundai oferece 5 anos. Só esse mês, HB20 Modo 6 com taxa zero e parcelas a partir de R$ 499. E planos com taxa zero para toda a linha HB20. Não perca. Hyundai. Bom, voltando, bate-papo com o Regis Antônio, a produção dessa vez marcou de novo na praça. Vai ver que gostaram. Acho que eu tenho cara de Carlos Alberto de Nóbrega. E eu da velha surda, então. Velha surda. Fotógrafo, nosso bate-papo hoje é o Iago Monteiro. Iago, me fala uma coisa, você tem altura, você tem quanto de altura? 1,98. 1,98? 1,98. 1,98? Isso te ajuda ou te atrapalha? Às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Gente, Porque fotografar aniversário de criança, apesar que eu adoro fotografar aniversário de criança, eu gosto mesmo. Só que acontece, a fotografia ela tem que ser feita geralmente na altura do olho, né? E aí eu tô sentado no chão, né? Eu sento no chão e faço as fotos, né, das crianças. me perdoe, lá na rádio eu tenho um programa de fofoca. Caju, vem cá. Vem cá, Caju. Olha, ele tem 1,98 m, gente. Olha o tamanho da esposa dele. Vem cá. Aquela é geral. Olha o tamanho da esposa dele. Quanto você tem de altura? O quê? 1,53 a Caju tem, tá, gente? 1,53 e a Iago tem 1,98. Ela quase que ela me mata. Beijão, amor. Obrigadão. 1,98 e 1,53. Pra você ver que o que dá certo é o amor mesmo, né? O que dá certo é o amor mesmo, né? Porque... Mas aqui, voltando, nós tiramos lá, brincamos. Iago, no outro bloco eu até falei pro pessoal que tá lá em casa, eu falei, gente, pra você que tiram foto, posta no Facebook, o pessoal bota com parede rebuscada, com não sei o quê. Aquilo quando eu vejo me dá uma dor, me dá um desespero, Iago, quando eu vejo aquilo. O que a gente tem que ter atenção? Será que a pessoa não presta atenção? Gente, eu quando vou tirar foto, eu vejo aqui atrás se tem alguma coisa, antes de eu postar. Parece que às vezes a pessoa deixa escapar isso, né? Na verdade, a fotografia ela ampliou bastante. Hoje qualquer celular tem câmera fotográfica, o acesso à internet através dos smartphones não é raro, muita gente tem. Então existe acho que está num período de adaptação, né? Então esse período de adaptação, até as pessoas entrarem, se acostumarem e ter uma linha contínua do bom senso, leva um tempo, né? Até as pessoas aprenderem isso. Então, às vezes é ansiedade, às vezes a pessoa fez uma maquiagem, quer mostrar logo para postar no Instagram, e aí vai lá, faz o selfie no banheiro e não olha o que tem atrás. Verdade. Nossa, né? Selfie no banheiro. Não, selfie no banheiro, não dá, né? Então, a dica que na verdade, que eu passo, que você reforçou é fantástica. Atenção. Então, olha em volta, olha atrás, vê se não tem lá ninguém no banheiro fazendo xixi, fazendo cocô. Exatamente. Né? Não tem porque nada tem disso. Tem um povo que bota umas fotos bem inconvenientes. Tem. E às vezes a pessoa, até mesmo na praça, né? Você tá aqui, você acha que não tem nada demais, aí você faz um selfie e tem uns cachorrinhos lá atrás, né? Então, é bem fácil, né, você cometer esse tipo de gafe. O segredo é a atenção. Olha em volta, presta atenção no fundo, olhe a foto antes de postar. É verdade, porque às vezes a pessoa posta e a ansiedade e aí acontece, a pessoa só olha pra ela, só olha pra quem tá com ela e esquece de olhar. Então, duas dicas: presta atenção antes de fotografar e antes de postar. Né? Dá uma olhadinha na foto, dá uma olhada no contexto geral, vê se não vai prejudicar ninguém. Né? Exato. De repente você tá lá na boate e aí o amiguinho tá dando uns pega na colega da namorada atrás. E o amiguinho namorar, que já tem namorada, tá namorando. Exatamente. Essas coisas. Né? Então tem tudo isso que acaba repercutindo, vira meme na internet depois. Agora, você dá aula? Dou aula de fotografia. Na sala de aula consegue passar isso? Na sala de aula a gente se concentra muito em técnicas, né? Então técnicas fotográficas, mas claro que entre um bate-papo e outro aparece tem as dicas, né? Exatamente, onde a gente principalmente ensina isso para quem vai fotografar. Presta atenção no fundo, por exemplo, casamento, presta atenção se os noivos estão se olhando, se não tem um padrinho no fundo com o dedo no nariz, né? Se não tem, faz fotos repetidas para você não perder uma foto importante no momento que alguém pisca, por exemplo, né? Então, a gente passa assim, uma série de dicas e uma série de técnicas que ajudam as pessoas
que nunca tiveram essa familiarização com a fotografia a ter esse tipo de time, né, de sensibilidade. O celular acabou ajudando ou atrapalhando, Iago? Porque hoje em dia, para tirar foto, antigamente as pessoas era mais difícil. Hoje em dia não, todo mundo tem celular, até aqueles tiozinhos, aquelas vovozinhas, os vovozinhos. A gente vê até as propagandas, né? Aquelas duas senhorinhas tirando foto, aquela coisa toda. Você acha que facilitou um pouco mais as pessoas e aumentou o interesse das pessoas? Sem dúvida nenhuma, facilitou demais. Só que é uma facilidade, como eu disse daquele momento que a gente está vivendo de adaptação, é uma facilidade que a gente ainda não soube dar a devida importância. Porque o armazenamento dessas fotos, hoje a preocupação é em tirar e postar. E aí quando você tira e posta, você tira e mostra, você tira e envia, se encerra o ciclo. E aí você tem uma quantidade que eu não sei se é possível calcular da quantidade de fotografias, algumas delas muito importantes, inclusive, né, para a pessoa, para a história da pessoa, que se perde no tempo. Né? Então, cai justamente naquela fala do Sebastião Salgado, não tem o guardar. A pessoa acha que postou numa rede social, está lá guardado para sempre. E às vezes não é bem assim, né? Porque você tem uma série de itens técnicos que tem que ser observados. Por exemplo, se eu precisar revelar uma foto na rede social de um parente que se foi, de uma situação que não vai voltar, de um momento que já passou, e eu quero guardar aquilo, colocar no porta-retrato, fazer um banner, fazer uma homenagem a uma pessoa, eu consigo, entendeu? Revelar uma foto de rede social em um tamanho grande, por exemplo. Né? Então, às vezes a pessoa tem essa falsa sensação de que a foto está bem guardada, como de verdade não está. Felizmente, a única forma de se guardar uma fotografia por mais tempo é a mesma fórmula que se existe há mais de 200 anos. É passando para o papel, é revelando. É feito isso ainda? Então, menos. Feito isso ainda? Menos. Muito menos do que deveria ser feito. Mas fica na onde, Iago? Fica no celular, nos celulares, fica nos pendrives? Uma grande parte dos meus clientes, por exemplo, quando eu fotografo um casamento, me pede uma foto em pendrive, por exemplo. Ah, mas tá, e aí? Faz o que com esse pendrive? Guarda. Não é raro, e hoje eu posso dizer que é até moda, né? As pessoas fazem o casamento, fotografam, entregam no pendrive, a pessoa espeta esse pendrive na TV, chama a família para um jantar e as fotos ficam rodando na sala de jantar, na sala de estar, na sala de churrasco, né? Também uma proposta interessante. Exatamente, é uma outra versão. Mas e a durabilidade disso? E isso daqui 20 anos? É possível pegar uma foto daqui 20 anos, espetar numa TV e o pendrive vai estar rodando? A gente tem essa garantia? Tecnicamente, vai sair. Vai sair. Tecnicamente? Tecnicamente não, porque o pendrive tem prazo de validade muito mais curto que uma fotografia impressa, por exemplo. O pendrive vai durar aí, de acordo com os fabricantes, 5, 6 anos. O quê? Mais? Não, é isso. Só 5, 6 anos. Bom, faz o seguinte... Você tem um pendrive aí com mais de... Você tem um pendrive com mais de 10 anos com você? Não tem? Não, acho que nem com mais de 2, acho que não tem. Exatamente. Bom, próximo bloco, eu volto a conversar, bate-papo com o Regis Antônio. Nosso assunto hoje, fotografia, dicas para você, curiosidades, sempre bom. Esse olhar diferente, né, do profissional que é um fotógrafo. De Araçatuba para o mundo. Bate-papo com o Regis Antônio, Iago Monteiro, fotógrafo. A gente volta já. Mas música junta é imã que reúne a gente, não, que une a gente, pois toda união é toda canção é corrente. De Araçatuba para o mundo, bate-papo com o Regis Antônio, já avisaram a produção, último bloco e a entrevista tá fantástica. Gente, vocês estão em casa, tem que achar isso, né? A gente dá risada aqui, mas a gente se diverte, né? Fazer o que gosta, trabalhar no que gosta, é uma realização, né? Quase não é trabalho, né? Não é verdade, né? A gente fala, trabalha, né? É verdade. Falando nisso, fotógrafo, você, quando você consegue relaxar, o que eu acho bem complicado quando você tá, porque o Iago, fotógrafo, é contratado também para casamento, aniversário, essas coisas. E aí você tem que estar com o olhar atento enquanto todo mundo está relaxado. Você consegue ter esse equilíbrio ou não? Você tem que estar ali 100%
concentrado? Não, Regis, eu não consigo. Eu me concentro naquela composição de imagem, né, e realmente eu desligo tudo que está em volta. Já aconteceu, por exemplo, de eu fotografar minha filha, vou fotografar, e concentra tanto que eu não sei o que ela fez. Você viu que ela dançou direitinho? Não vi que ela dançou direitinho. As fotos estão ali, mas não vi. Olha! Geralmente, para empresas, por exemplo, eu tô lá fotografando, aí eu pego a conversa, o que aconteceu? Não, onde estava? Você desliga, né? Já aconteceu de fotografar, de eu fazer fotografia de palestras, por exemplo, e eu não escutar uma palavra de quem está Olha, curiosidade. Palestrando. Não tinha noção disso. Que foi uma coisa que eu chamei, que eu descobri que isso acontecia numa palestra do Mário Sérgio Cortella. Eu fui contratado para fotografar o Mário Sérgio Cortella numa palestra em Fernandópolis. E eu sou apaixonado pelas palestras do Mário Sérgio Cortella, né? Adoro, acho que um cara fantástico, sensacional. E aí eu, né, fui com aquela coisa de fã, chegou naquela hora, cumprimentei e tal. Quando começou a palestra, desliguei, eu não consegui prestar atenção numa palavra que ele disse, todo mundo elogiando. Era sobre o quê? Falou isso. Iago, a palestra era sobre o quê? Né? E aí eu acho que eu me fecho numa concentração para apresentar um resultado para mim, para o cliente, né? E eu acabo mesmo que desligando, assim, totalmente do que está em volta. Agora, o fotógrafo, o profissional, a gente sai aquelas imagens lindas, bonitas. Agora, nós não somos profissionais, não somos fotógrafos profissionais. Quando você vê uma foto, você vai lá, a pessoa está tirando foto sem pedir a tua ajuda, tá? Sem pedir a tua ajuda. Você vai lá, não ficou legal. Você mete o bedelho, Iago? Ah, não, eu evito, é ruim. Sabe por que é ruim? Porque hoje, como tem muita gente tem máquina, então acontece muito de você estar fotografando um casamento, uma palestra, alguma coisa corporativa, e alguém está com máquina fotografando também um evento, que é algo extremamente normal. E para mim, eu não me sinto confortável quando alguém fala assim, mas faz desse ângulo. Eu entendo a dica, é legal quando você consegue aproveitar, mas quando está fora do contexto que a gente está trabalhando, porque a fotografia é uma proposta, sempre é uma proposta. Tudo que você vai fotografar, você está fotografando com uma proposta. Seja casamento, seja corporativo, seja atendendo empresa, tem uma proposta, ou é divulgar a noiva, ou é divulgar o produto, ou é divulgar o palestrante, né? E aí quando alguém te apresenta uma ideia fora da sua proposta, atrapalha um pouco. Então eu penso, se eu apresentar uma ideia fora da proposta do meu colega que está fotografando, de repente eu atrapalho ele também, e aí um atrapalha o outro, e aí fica ruim para todo mundo. Então cada um no seu quadrado, fazendo a sua foto, pedir ajuda não é feio, então de repente, me empresta esse lugarzinho, divide esse pedacinho comigo, né? Então isso acontece bastante. Ô Iago, o fotógrafo ele é igual, ou foi igual, não sei, me corrija. O ator há muitos anos atrás, ele não era visto como uma profissão, né? O fotógrafo hoje, ele sobrevive disso, né? Sim. Hoje, no começo é assim, alguns anos atrás era assim, por exemplo, às vezes quando o filho, a filha tinha esse olhar para a fotografia, a família não apoiava, era mais difícil ou não teve isso? Eu faço comparação com o ator, gente, porque a gente sabe que o ator antigamente era mal visto. Não, isso não é profissão, isso não dá sustento, essas coisas. É que assim, o fotógrafo, a ideia do fotógrafo é ele passar batido dentro do evento, então ele não tem que chamar atenção para ele. E aí é outra dificuldade que eu tenho, porque 1,98 m para esconder é difícil. Verdade. Né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho que entrar ali perto dos noivos na cerimônia, chama um pouco da atenção, o que não é legal, entendeu? Não é bom. Né? Por quê? Porque o fotógrafo tem que passar batido dessa situação e apresentar o resultado. Nossa, como que eu vi isso, não estava lá, né? Eu não vi com esse olhar, eu não enxerguei desse ângulo, não vi essas cores, né? Então, nunca foi uma profissão assim que se destaque, né? O fotógrafo, quando ele se destaca, e não é pelo resultado do seu trabalho, geralmente é uma coisa ruim, porque ou ele caiu, ou ele... Verdade. Né? Isso acontece, você vê muito isso em vídeo cacetado, e vê essas coisas. Exatamente. Então, quando o fotógrafo se destaca não pelo resultado do seu trabalho, geralmente não é uma coisa boa, né? Então, o ideal é que o fotógrafo passe ali batidinho na hora do evento, né? Que seja o menos notado possível e entregue resultados bons.
que satisfaça o seu cliente, que satisfaça quem está fotografando, que é outra proposta difícil de entender também, porque não é raro você apresentar uma foto que você gosta demais para o seu cliente e ele olha e, pô, legal. E uma foto que às vezes você olha e fala, nossa, que foto, né? E o cliente olha, que lindo, é isso que eu queria, isso fica meio, né? Tem cliente chato, Iago? Tem. Tem cliente chato, Iago? Tem cliente chato, tem. Eu sou um, nossa senhora, eu acho que eu não entendo nada, né? Mas aí você vai lá meter o bedelho. Quando eu falo cliente chato, eu quero dizer no seguinte sentido, que a gente não entende. Não, eu nem se dirige exigente. Porque como a gente não entende, a gente acha que entende. Aí a gente vai falar pro profissional, é isso que eu tô aprendendo, eu tô reaprendendo também agora na TV com os meninos, né? Que às vezes eu falo assim pros meninos, assim, essa... Não é. Menino, na hora que você vê o resultado, é realmente. A gente, na nossa cabeça, leigo, imaginava uma coisa. Quando você vê, igual no nosso caso, o vídeo, saiu melhor do que eu tinha imaginado. O fotógrafo é a mesma coisa, né? A gente chega pro fotógrafo, olha, será que não era assim, assado? Aí vocês. Não. Quando vocês apresentam o trabalho, fica aquela coisa mais linda. Porque a gente tem técnicas que a gente não conta. A gente que é leigo não conta. Então tem iluminação, tem o fator externo, tem o ângulo, tem um monte de coisa que cores, que tudo a gente não entende nada disso. Então, quer dizer, a proposta é interessante, ou a dica, aliás, interessante para quem está em casa, a produção já deu a dica para a gente ir embora, é assim, contratou um fotógrafo, contratou um profissional da área, conversa. É isso que você faz também, né, Iago? Conversa, você tem que... Fala o que quer também, né, Iago? Exatamente. O principal é você entender o que o cliente quer para você poder fazer isso no dia do evento, né? Então você tem que ter, vai fazer um casamento, vai fazer uma atividade na sua empresa, chama o fotógrafo antes, explica o que você quer, faça com que ele entenda a proposta da fotografia, vê se esse cara é de fácil acesso, se ele atende o telefone, se ele está sempre disponível. E aí isso evita muito dor de cabeça depois, né? Porque quando um fotógrafo termina de registrar aquele evento, o evento terminou, mas o trabalho do fotógrafo está ali nos 40%, porque tem edição, tratamento de imagens, tem uma pós-produção toda que exige um trabalho técnico, conhecimento tão complicado quanto tirar a fotografia. Mata a minha curiosidade pra gente ir embora. Quando a gente ouve falar na televisão, a gente vê, eu mesmo, no programa meu, eu falo mesmo, daquelas gostosonas que tiraram fotos, posaram lá para essas revistas da vida. Aquilo tudo que a gente vê é tratamento mesmo? Infelizmente, grande parte é. Olha só, né? Infelizmente, grande parte é. Quando fala tratamento, o que é, Iago? É uma esticada no rosto, levantada nos seios, é uma lipo na barriga? O que é? A fotografia faz tudo isso. Tudo, exatamente, né? Que é um outro nicho de discussão que vai mais uns 4 programas desses. Porque funciona assim, tratamento de imagem e manipulação de imagem são coisas diferentes. Verdade. Certo? Só que o limite entre o tratamento da imagem e a manipulação da imagem é individual do profissional. Cada um tem um limite. Tem gente que acha que tirar uma ruga não é manipulação. Tem gente que acha que é. Tem gente que acha que desentortar o nariz do noivo no altar não é manipulação de imagem. Tem gente que acha que é. Então esse é um conceito individual entre o que é tratamento de imagem e o que é manipulação de imagem, né? De repente você realçar uma cor, deixar o verde mais verde, o magenta mais magenta, o azul mais azul. Tem gente que encara isso como tratamento. Tem gente que encara a alteração daquele cenário como manipulação de imagem. E aí isso é um limite que é individual de cada profissional da fotografia. Você vai encontrar gente que defende com unhas e dentes que Photoshop não é manipulação, é tratamento. E tem gente que você vai achar que defende com unhas e dentes que a alteração das cores, deixar o verde mais verde, o azul mais azul, também é manipulação de imagem. Bom, gente, como eu falo lá na rádio, na Clube FM, não sou eu que vou tirar as dúvidas de vocês a esse respeito, tá? Se você tiver alguma dúvida, vai aparecer aqui no GC o telefone de contato do Iago, tá? Fotógrafo, tá aí, tá lá no GC. Vamos pedir pra produção, né? Vamos pedir pra produção. A produção coloca aí pra você, tá?
Iago, um beijo para você, meu querido, obrigado e até o próximo bate-papo. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer estar fazendo esse programa muito legal, gostei mesmo, obrigado. Eu que agradeço. Caju, um beijo. Caju é o nome... Qual é o nome da Caju? Nem ela sabe mais o nome dela. Segredo! Caju. Quando eu falei sobre a Caju, a gente chama de Caju, é o nome, Caju, tá? Gente, vou ficando por aqui, tá? Bate-papo com o Regis Antônio volta no próximo programa de Araçatuba pro mundo. Tô aqui, Praça Rui Barbosa, Araçatuba. Um beijo e até o próximo bate-papo.